Fala pessoal, mais um ManzaCast e também a ConvapCast. Bom, queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer construtoras, arquitetos, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Quem quiser fazer uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, pode entrar em contato com a gente aqui. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Bom, os nossos episódios são exibidos no Spotify e no YouTube todas as terças e quintas, às 20 horas. Hoje eu estou com um convidado aqui da Convap, muitos anos de Convap, Francisco Humberto de Oliveira Roxo, o famoso Francisco Roxo, né? Fala, Francisco, tudo bem? Olá, tudo bem? Satisfação de estar aqui, esse programa assim, com essa audiência danada aí no nosso segmento. Maravilha. Então, vamos conhecer um pouquinho do Francisco. Quem é o Francisco de Oliveira? Francisco Humberto de Oliveira Roxo. Conta pra gente. Bom, eu sou nascido em Cruzeiro, né, aqui no fundo do Vale. Vim fazer engenharia aqui em São José dos Campos, na antiga faculdade de engenharia. Antigamente não era nem a Univap, era a Faculdade de Engenharia Civil. Me formei em 1979 e desde então comecei a minha vida profissional aqui em São José dos Campos. Veio fazer a faculdade e não saiu mais da cidade? Não saí mais daqui. Na época, eu já tinha um irmão meu também que estava aqui vindo para estudar na ITEP. Ele é mais novo do que eu, que hoje é meu sócio. Mas eu vim para cá e em 76, quando eu vim para cá, eu comecei a faculdade e escolhi a construção civil porque lá em Cruzeiro meu pai construía algumas casas para ele, coisa assim, e era um segmento que eu gostava, e eu me sentia assim, que era uma atividade que não existia uma rotina assim muito... uma todo coisa que cansasse, aquela coisa toda. E eu só não sabia que era tão agitado, né? Então, que assim, a pessoa não sabe que a engenharia tem muito trabalho envolvido ali, né? Lúcio, hoje eu digo que construção civil tem tempo de validade, né? Sim. Porque realmente depois aí de quase 40 anos que nós estamos, a gente vê que os problemas quase que se perpetuam, né? A nossa dificuldade de mão de obra, composição de preço, orçamentos, aquela coisa que sempre pouca coisa mudou. Mas daí eu escolhi esse segmento, construção civil, vim para cá. E daí em 76 a minha mãe, eu tinha não ido muito bem no meu primeiro ano aí na faculdade aqui. Eu cheguei em casa um dia, contei para ela que eu tinha ido meio mal. Ela me deu uma buta de uma bronca e falou assim: vai procurar emprego, seu vagabundo. Aí foi quando eu consegui um estágio na construtora Reflora. Sim. Na época a Reflora também estava iniciando, ela chamava Reflora, porque ela trabalhava mais com reflorestamento. Ela iniciou ali na represa de Paraibuna. O atual proprietário hoje, o João Dantas, que deu um crescimento enorme para ela, ainda na época nem era sócio da Reflora. E eu comecei ali. Fui diretamente para a obra e vi que me identifiquei ali que realmente a obra era aquilo que eu gostava e me dei muito bem. Assim, com pouco tempo eu já estava adaptado e aí começou a minha vida profissional. Isso, você entrou como estagiário na Reflora estagiário, e continuou a faculdade estava na no Univap, segundo ano, né? Continuei a faculdade. Logo em seguida, eu tive um acidente de carro, quebrei a perna e passei alguns meses fora, e quando voltei para a Reflora foi que eu encontrei o engenheiro João Dantas, que era o atual proprietário. E daí nessa época, ele também já estava lá com alguns contratos na Petrobras, e eu, como estagiário, fui ser trabalhar dentro da refinaria. E aí foi uma experiência também fantástica, né? Porque era uma obra enorme, ali... Aqui na Revap mesmo. Aqui na eu Revap. Trabalhei lá durante a faculdade também, na Revap, na ampliação. Foi um pouquinho antes do start da refinaria, então tinha muito trabalho para ser completado, né? Que a Reflora, na época, tinha bastante contratos,
E foi uma época que daí eu me lembro assim que a gente trabalhava e saía de lá tarde, né? A gente ia para a faculdade diretamente saía do trabalho e já ia para a faculdade. A maioria dos alunos lá chegava na terceira aula, estava todo mundo já piscando o olho e já muito cansado, né? Mas a prática foi uma coisa muito importante e eu fiquei ali até me formar. Beleza. Depois que eu me formei, eu voltei para Cruzeiro, trabalhei em Cruzeiro daí durante 3 a 4 anos, trabalhei com um tio meu também, que era construtor lá, fizemos alguns loteamentos aí no sul de Minas, algumas obras também no Vale todinho, mas daí quando foi em 84, eu vi que Cruzeiro já não tinha assim a mesma pegada de São José dos Campos, as mesmas oportunidades. Eu retornei. Quando eu vim para cá, eu encontrei novamente o engenheiro João Dantas, ele me convidou para que eu voltasse para a Reflora. Eu voltei para a Reflora. Na época, peguei ali duas obras dentro da própria refinaria, mas aí já era a refinaria funcionando, né? Eu construí lá, fui engenheiro no ginásio de esportes da ADC da Petrobras e construí também uma outra unidade de escritórios também dentro da refinaria. E daí, nesse momento, o meu irmão estava se formando também em engenharia civil e daí, em 1985, nós abrimos a nossa empresa. Então foi assim que começou essa a Rocha Construtora, né? Tenho anotado aqui 38 anos de empresa já, muitos anos. Bastante tempo, muita experiência. E aí você foi começar lá, a Rocha Construtora, você e seu irmão. Conta pra gente. Então, daí, pra você ver, a gente conversava um pouquinho antes aqui, né, Lúcio? Era uma época um pouquinho diferente, porque não haviam tantas construtoras, como hoje em dia tem bastante gente construindo, até pessoas que nem são da engenharia estão se aventurando aí na construção, né? Mas, assim, o primeiro contrato que a gente conseguiu, por exemplo, foi dentro da Monsanto. A nossa empresa foi lá, pegamos um contrato de manutenção e ficamos durante quase 3 anos trabalhando dentro da Monsanto. Além de fazer obras, construímos também lá o ginásio de esporte da Monsanto, algumas obras internas, mas foi uma oportunidade que nós de adquirirmos ali um sistema muito importante, porque a questão de segurança e de processos dentro da Monsanto indústria, né? É muito cuidadoso. Em geral bem rigoroso, né? Mas a Monsanto, por ser uma indústria química, ela tinha algo mais, né? Então, por exemplo, você quando tinha que fazer qualquer trabalho dentro de qualquer ambiente, você tinha que ter a liberação do gerente da área, da segurança e de mais um engenheiro. Tem aquele PT, né? O papelzinho da liberação. Então você vê bem o trabalho que é daquilo. Para trocar uma lâmpada, às vezes você tinha que ficar esperando meio-dia para ter todo mundo, e tinha que ser todo mundo ao mesmo tempo. Não podia passar um, assinar, vir o outro, depois o outro. O sistema da Monsanto era este. Mas isso possibilitou que a gente adquirisse um know-how ali, né? Um know-how e uma política interna dentro da construtora muito focada nessas questões aí de segurança, que acho que isso é uma coisa importante. Tenho até uma satisfação, né, que dizer que pode você que nesses 38 anos de empresa, nós nunca tivemos nenhum acidente fatal, nenhuma obra nossa. Acidentes acontecem, às vezes de machucar um braço, bater uma cabeça, alguma coisa, mas nada assim eu acho que isso se deve um pouco também a esse trabalho lá dentro da Monsanto, que é onde nós moldamos a nossa forma de trabalhar. A partir da Monsanto, nós prestamos serviço na própria Petrobras, na Sebrae. A nossa empresa, ela começou com esse segmento aí de prestação de serviços, especialmente dentro de indústrias. Posteriormente, fizemos algumas obras de incorporação, já fizemos um prédio, já fizemos conjuntos habitacionais, loteamentos, mas sempre mantendo o nosso foco dentro da prestação de serviço. De indústria mesmo. De indústria, hoje mais voltado a segmento comercial, a segmento de saúde. Hoje nós estamos aí trabalhando com um cliente aí que é a Santa Casa, que, por exemplo, entre as outras obras que nós fizemos para eles, nós já fizemos 3 clínicas oncológicas, que é um trabalho que a primeira foi em Taubaté,
e outras duas aqui em São José, que um, inclusive, está terminando agora lá no Jardim Oriente, que é uma expertise diferente, porque é toda uma preocupação que existe com o ambiente, ali, né? com o ambiente, complexo. Tudo, a questão de renovação de ar, filtros, aquela coisa toda, que é uma coisa muito bacana também. E isso aí você pode ver que depois de 38 anos, a gente tem ainda que estar sempre aprendendo, né? Sim. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes segredos aí para quem tem uma indústria, quem tem uma empresa, que tem tudo. É que você sempre tem que estar aprendendo alguma coisa. Sim. Você nunca vai poder achar que você sabe tudo. Né? Então, o que você está falando, vocês são uma empreiteira mesmo, né? Que são contratadas ali para fazer obras em indústrias, essas obras de hospitais. Essas obras de hospitais têm sala limpa, pressão negativa. Todas essas características de obras, né? de saúde. Né? Mas nós não somos apenas uma construtora, nós também temos empreendimentos próprios, né? Como eu já comentei. Nós já fizemos aqui em São José 2 loteamentos, fizemos lá o Reserva das Figueiras, que é ali pertinho da Rua Anchieta, da Avenida Anchieta, ali perto do Termas do Vale. Fizemos também o Chácara Seringuda, né, que fica ali próximo à Urbanova, que esse também eu acho que foi uma outra característica muito importante, que nós podemos aprender bastante ali, devido, daqui a pouquinho eu conto para você aí uma questão de meio ambiente, né? O Sim. impacto que nós tivemos lá naquela obra, que foi um marco da nossa empresa. Mas eu queria contar só uma coisa assim importante, porque, como eu falei, nós começamos em 85, né? Que era uma época assim de muita dificuldade. E logo quando a gente estava iniciando o nosso trabalho, em 1990, teve aí o Collor, foi eleito presidente da República, e ele fez o famoso Plano Collor. E era interessante porque eu estava trabalhando na época numa fábrica no estado do Rio de Janeiro, lá em Paulo de Fronten, estava construindo uma fábrica de luvas de látex. É uma empresa muito grande, existe até hoje, e muito látex lá em Gruber. E nós estávamos no final da obra, já entregando a obra, e estávamos com um atraso de recebimento. A obra estava assim, com 99% de obra feita, e o nosso cliente com dificuldade para nos pagar. E a gente estava assim, até muito preocupado, como é que a gente ia cumprir os nossos compromissos, né? Sim. E, de repente, por surpresa, acordamos um dia, dinheiro de todo mundo confiscado. Não existia mais dinheiro na praça. Como é que você vai pagar o salário do pessoal, né? Não, de um lado, mas né? de um lado foi uma coisa terrível, mas para mim, naquele momento, foi uma coisa ótima. Porque eu não estava recebendo o dinheiro, e como o dinheiro de todo mundo foi confiscado, todo mundo igualou. E houve, durante algum período ali, uma compreensão muito grande entre fornecedores, clientes, tudinho, que ninguém cobrava ninguém. Você não pagava, ninguém não tinha dinheiro. E passado aí algum tempo aí, eles começaram a liberar, né? Não tinha dinheiro para pagar, mas os boletos continuavam chegando, né? Continuavam chegando, mas você não pagava, mas também não recebia, né? Foi um período meio assim, mas não foi muito obscuro grande. Mas logo depois eles começaram a liberar recursos e a indústria nos pagou. E aí nós estávamos capitalizados, e as pessoas com dinheiro presos, né? E a gente daí tinha oportunidade de pagar os nossos clientes, e deu tudo certo. Mas é um fato que aconteceu, né? Que você vê que a vida da gente é cheia de surpresas, né? Cheia. O tempo todo. Desafios, né? Desafios. Grandes desafios ali. E acho que o outro marco também, que a gente estava falando, citei para você, foi quando a gente fez o loteamento nosso lá da Chácara Seringuda, que ele hoje está grande loteamento até hoje, então, né? O loteamento hoje está uma coisa assim de altíssimo padrão, né? Mas houve uma denúncia infundada de que nós estávamos aterrando o Rio Paraíba para fazer o loteamento. Sim. E, obviamente, o Ministério Público, naquele momento, achou por bem que deveria embargar as obras. Nós já tínhamos acabado de lançar o empreendimento, tinha sido um sucesso de vendas, assim, uma coisa muito, muito rápida, a procura era muito grande. Estávamos iniciando as obras e houve esse embargo. Eu me lembro muito bem que os amigos me diziam, olha, rapaz,
isso aqui agora acho que nessa vida você não vai resolver esse problema. Sim. Porque é meio ambiente, aquela dificuldade toda, mas nós tínhamos a convicção e a certeza que nós tínhamos feito tudo de correto, né? Porque nós estávamos com um empreendimento, nós tomamos um cuidado, inclusive, que nós só realizamos venda após o registro no cartório de imóveis, né? Nós não tínhamos feito vendas antecipadas, muitas pessoas nos procuravam querendo fazer essa compra, mas a gente não fazia. E até é uma coisa esquisita, né? Porque se a prefeitura aprovou, o Grapuab aprovou, o CETESB aprovou, o cartório registrou e de repente... principalmente esse CETESB, né? Que é mais ambiental ali. Pois é. Houve vistorias na área. E gozado que é o seguinte, quando começou o inquérito, a promotoria muitas vezes visitou a área e nós mostrávamos para ela, olha aqui, nós estamos deixando aqui os 100 metros de APP, recuo, né? De APP, já tinha sido iniciado, inclusive, o trabalho de reflorestamento da APP, porque aonde foi o Serimbura, havia sido muitas olarias ali, de uma olaria centenária, que é a olaria Vaz de Lima. Ela trabalhou mais de 100 anos naquela área, então tinha muitas cavas lá onde foram retirados barros para tijolos, né? E a gente, quando raspou o terreno, a gente jogou toda essa terra vegetal justamente nessas cavas que eram dentro da área de APP. E essa terra vegetal, quando a gente replantou, foi uma recuperação, foi rapidíssimo. Sim. Assim, quando a gente plantava um trabalho muito bem feito pela Portela, o William Portela, da Portela Engenharia, né? E a recuperação foi magnífica. Mas o Ministério Público, baseado nesse laudo, que era um laudo que foi feito dentro do INPE, olha que nós recebemos aquele laudo lá, que eu li o laudo, que nós comentávamos lá entre nós, nossa, nós vamos ter que procurar a NASA agora, né? Sim. Se veio um laudo do INPE, nós tem que ter o contralaudo, tem que ser da NASA. Mas depois aí as coisas passaram aí 6 anos e o destino, mais uma vez, sorriu para a gente. Porque essas causas eram tratadas dentro da vara civil, que existiam, assim, centenas, milhares de casos, e o nosso caso estava na fila aguardando a oportunidade. Mas daí o Tribunal de Justiça resolveu abrir as varas do meio ambiente. Sim. E quando abriu a vara, ele puxou o nosso projeto, praticamente ele entrou assim, foi o primeiro ou segundo da fila. E, mais uma vez, outro fator que nos ajudou. Sim. Logo na época teve aqui aquele problema do Pinheirinho, que teve aquela desocupação de área, e o mesmo desembargador que estava cuidando do nosso caso ambiental também era um desembargador do Pinheirinho. E ele veio aqui em São José dos Campos para ver em loco, foi fazer um voo aéreo em São José dos Campos, e durante esse voo, e sei quem me contou, foi um amigo meu que estava junto no voo. Ele falou assim, olha, rapaz, tem um caso aqui que está na minha vara ambiental lá, desviou o voo, passou por cima da área, teve uma oportunidade de visitar a área e ver o que estava acontecendo, né? E aí, rapidamente, isso foi resolvido. Mas isso aí foi uma coisa que, de certa maneira, ele mudou um pouco os nossos planos, porque foram quase 7 anos de embargo. Nesse meio tempo, nós continuamos trabalhando, houve a modernização da Petrobras logo em seguida, a gente trabalhou lá dentro, fizemos uma indústria americana em Taubaté, mas aquilo, de certa maneira, tinha uma marca, né? Porque nós tínhamos aí mais de 100 clientes, todos amigos nossos, com uma coisa pendente, né? E quando resolveu, felizmente deu tudo certo. E vocês da construtora também, né? Que tinham investido ali, né? Na época, eu ainda me lembro. Imagino que, nossa, o patrimônio que devia ter sido colocado ali. Não, então, esse que foi uma mudança da nossa mentalidade. Nós tínhamos planos muito grandes de expansão, que foram interrompidos por conta disso, porque nós o nosso dinheiro também ficou paralisado essa época toda, nós não pudemos utilizar os recursos, tiveram que ficar parados, né, por ordem judicial. Então a gente acabou mudando um pouquinho o nosso segmento os planos que nós tínhamos aí de expansão, mas foi até bom, porque daí com isso tudo a gente teve oportunidade aí de ter uma vida mais
próximo, às vezes, da família, uma vida mais tranquila e mantivemos o nosso negócio dentro de passos assim mais controlados. Maravilha. Parabéns que no final tudo deu certo, né? Deu certo E hoje em dia Chácara Sindura é um dos melhores, se não o melhor, olha, eu da cidade. ouvi aqui há um mês atrás aí de um pessoal que está querendo fazer um loteamento de altíssimo padrão aqui e a baliza dele é o Serinbura. Que ele quer fazer algo que seja melhor que o Serinbura. Que bom, hein? A barra está lá em cima. A barra está lá em cima. Muito legal. Você também foi presidente da Aconvap, né? 2 mandatos, 94 a 97. Você já tem muitos anos de Aconvap, né? Então, eu entrei na Aconvap em 87. Então já são 87, 35 anos, mais ou menos 36 anos aí que nós estamos lá participando. 35, 36. Fui convidado pelo engenheiro João Dantas também, que logo depois que eu abri a minha empresa, que eu tinha trabalhado na Reflora, que eu abri a empresa, ele estava presidente da Aconvap, ele me chamou, eu já participei, já comecei a participar das diretorias da Aconvap desde o início, e depois em 94, naquela, vamos dizer, na sucessão natural que existia dentro da Aconvap, eu acabei chegando à minha oportunidade de ser o presidente da Aconvap. E foi uma época também muito interessante, porque foi logo ali que teve o plano real, que a economia deu uma certa estabilizada e o setor da construção civil ele teve um crescimento grande na época, né? O país pôde crescer normalmente, né? Porque antes disso era uma loucura, né? O planejamento era uma coisa muito difícil, né? Como é que era fazer um planejamento? Olha, a gente fazia planejamento, mas fazia porque tinha que fazer, né? Porque você, por exemplo, eu me lembro, mais nada, né? Não valia mais nada, a inflação era alta, teve ali o plano Collor, depois do plano Collor teve o plano Cruzado 1, Cruzado 2, era aquela luta. E quando saiu o plano real, nós tivemos essa oportunidade aí de parar um pouquinho, de pensar na parte financeira e se dedicar mais aí à parte de engenharia, de obra, de empreendimentos, né? E a Aconvap, na época, e como é até hoje, era uma entidade muito atuante, né? A Aconvap sempre participou das questões da cidade, sempre foi assim um palanque assim de discussões, debates sobre a cidade. E aquela época, então, era uma época muito efervescente, né, de construção de política no Brasil, e a gente teve a oportunidade, além de trabalhar com plano diretor, mudança de lei de zoneamento, outra coisa, a gente teve... Eu, especialmente, tive assim uma oportunidade de trazer um pouco de social para dentro da Aconvap. Nós, na época, já trabalhávamos ali com a questão da responsabilidade social, porque a gente sabe que o nosso setor ele é um setor que mexe muito com tudo, né? Você mexe com recursos naturais, que às vezes é confundido com... A cadeia é muito grande, com depredação, né? Então você mexe com areia, mexe com pedra, você mexe com a vizinhança, porque quando você vai construir um prédio, você, de certa maneira, todo o entorno fica afetado, né? Então é barulho, é poeira. Então a gente tem que ter ações mitigadoras e de boa convivência para que isso não se torne uma briga, né? Então a gente, a Aconvap tem essa preocupação. Hoje eu sou lá, nessa atual diretoria, eu respondo pela vice-presidente de responsabilidade social e felizmente nós temos aqui o orgulho de dizer que os nossos associados têm esse ponto de vista e essa preocupação. Mas voltando à época, nós trabalhamos daí com uma questão que hoje a prefeitura tem trabalhado bastante, por exemplo, que foi a questão dos fundos municipais. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, na época, hoje tem também do idoso, é um fundo que é abastecido com parte do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E havendo aí, por exemplo, a Aconvap se tornou ali
eu aproveitei a representatividade e o nome da Convap para ajudar a divulgar esses fundos. E, na época, isso se tornou uma vanguarda no Brasil. Nós fomos aí, a Convap, ela me ajudou bastante nisso, e eu tive a oportunidade até de apresentar esses projetos em diversos estados do país. Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já que você está falando desse fundo social, quem quiser fazer a doação de parte do imposto de renda, né, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, como que essa pessoa tem que fazer? Qual que é o caminho para que essa pessoa, até para informar o pessoal que está assistindo aqui? Lúcio, hoje a coisa se tornou de uma maneira assim tão... a luta foi tão grande, tantas pessoas se envolveram, que no próprio programa da Receita Federal hoje de declaração de imposto de renda, se você fizer pelo lucro modelo completo, o completo da pessoa física, sim, você já tem ali, ele já tem um campo ali onde ele já calcula o valor que você pode deduzir do seu imposto de renda ou receber de volta, porque se você já tem impostos a pagar, você vai abater do que você tem a pagar. Entendi. E se você tem imposto a restituir, vai ser somado no seu imposto a restituir desde que você recolha a guia. Você precisa colocar o CNPJ da entidade que você vai fazer a doação? Ali você põe o CNPJ do fundo da sua cidade. Entendi. Ali você tem ali no próprio programa da Receita, você escolhe qual é a cidade que você quer contribuir com o fundo. As entidades fazem projetos aos conselhos e aos fundos para receber essa arrecadação. Mas hoje, felizmente, é um tema que as prefeituras perceberam que, além de ser uma coisa que envolve empresas e pessoas nas questões sociais do município, é uma renda adicional que está trazendo para o município também. Beleza. Você também foi da Fundas, do CEPAS, então, né? Nessa parte social. Você tem muitos braços de atividade. Essa questão aí de eu ter trabalhado a Convap, ter ajudado em todo esse trabalho, acabou repercutindo de uma forma que, quando o prefeito Emanuel Fernandes ganhou a eleição, ele me chamou para que eu fosse compor o governo dele. Nessa época, daí eu tinha até mais um ano de mandato da Convap, e eu tive que pedir para sair. Daí o Frederico Marcondes César retornou à presidência da Convap, porque daí eu fui ser do governo, participar lá, e eu fui ser presidente da Fundas. Uhum. E foi um outro trabalho muito, muito, muito bom, muito bacana. Porque Lúcio, uma coisa estranha, né? Porque quando você vai trabalhar no poder público, nós, que somos da iniciativa privada, eu acho que a gente passa 80% do nosso tempo pensando de como nós vamos ter recursos para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Sim. Quando você vai lá, o recurso ele vem, porque ele faz parte da parte dos impostos, do orçamento, sim, da cidade. Então, você tem ali praticamente agora você tem o recurso, o tempo todo, que você vai aplicar. O tempo todo para você pensar como fazer e o que fazer, né? E quer dizer, para nós que vimos da iniciativa privada, é muito simples, né? Nossa, você fica, nossa, caramba, o dinheiro está aqui, é só saber gastar bem, né? Legal. E eu acho que isso foi um fator que me ajudou lá dentro da Fundas. E, na época, eu tinha 2 grandes amigos aí que trabalhavam com captação de recursos, a Rosa e o Nilton, e eles levaram para mim uma oportunidade que, na época, o ministro Paulo Renato estava com um programa de fazer escolas técnicas no Brasil todo. E, através da Fundas, a gente pediu os recursos, fomos contemplados e conseguimos fazer lá o CEPAS, que hoje está consolidado aqui em São José dos Campos, a qualidade é reconhecida, e para o nosso segmento ele também ajuda bastante, porque é ali que a gente encontra muitos mão de obra nos cursos de técnico de edificações. O CEPAS, ele é especializado em fazer treinamento técnico. Escolas técnicas. E qual tipo de ele tem diversas matérias, desde mecatrônica, enfermagem, edificações. Ele foi feito também com um molde aonde deve haver uma conversa com a sociedade para ver qual é o tipo de profissional
que demanda o mercado e você tem essa flexibilidade para criar novos cursos. E hoje está se transformando numa faculdade EAD. Maravilha. Então, além de ser um curso totalmente gratuito, e eu acho que já se formaram ali muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho. Beleza. No Lions, tá, né? Você também trabalhou nessa parte social? No Lions também, eu hoje sou sócio do Lions, eu trabalho hoje lá na parte de visão. O Lions, para quem não conhece, é uma instituição que tem mais de 100 anos de existência no mundo, foi fundado nos Estados Unidos em 1917 e trabalha com 5 bases de trabalho, que é a visão, prevenção e combate aí a cegueira e prevenção da visão, meio ambiente, combate à fome, diabetes e educação humana. Nesse ponto aqui em São José dos Campos, a gente trabalha fortemente com 2 projetos. Nós temos um grande projeto aí de educação socioemocional, que é aplicado junto às escolas, que hoje, com essa, não sei se é internet, se é essas redes sociais e tudo, as crianças e adolescentes têm, assim, pedido, e é muito importante aí hoje você ter uma educação socioemocional. E a gente tem feito isso com sucesso também em muitas escolas. E com programas de visão aí também, que nós temos aqui em São José uma van, que é um consultório oftalmológico, que atende comunidades, e a gente doamos óculos também para esse pessoal. E é um trabalho muito bacana também, que ele tranquiliza a gente, sabe? Essa questão de você estar trabalhando aí um pouquinho nessa questão social. A gente tem a oportunidade de conviver aqui e ver um pouquinho mais da realidade da cidade, né? Porque nós temos assim uma imagem de uma cidade tecnológica, uma cidade rica, uma cidade... mas tem muitos guetos ainda de extrema pobreza, de extrema miséria, que a gente tem um outro trabalho que a gente faz também, inclusive nesse próximo domingo a gente vai fazer também, junto com outros grupos da cidade, a gente faz cafés da manhã para moradores de rua. Sim. Então esse domingo agora a gente vai fazer lá na Matriz também um café da manhã lá no centro. Beleza. E a gente vê muita coisa, então eu acho que a gente como ser humano, né, Lúcio, a gente tem uma oportunidade aí de ver que nem tudo são flores, né? Sim, verdade. E o Instituto Gaia? Instituto Gaia? Hoje eu também sou voluntário lá hoje no Gaia, que é o Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista. Sim. Ele é um grupo também que existe há 18 anos aqui em São José dos Campos, foi criado por 2 mães de crianças autistas. É um trabalho de renome, de reconhecimento, acho que eu diria hoje nacional, talvez na região, com certeza é o mais respeitado, tanto é que com o apoio da iniciativa privada, nós recebemos lá um terreno lá do lado do GAC, lá na Urbanova, e investimentos em torno de 15 milhões de reais da iniciativa privada para a construção da nossa sede. Aí você tem uma ideia de como é um trabalho reconhecido. O grupo do Vale Sul lá contribuiu lá com 1/3 desse valor, o Grupo Zaragoza também com 1/3 e DM Card com 1/3. E com isso, hoje nós já estamos trabalhando lá no Gaia, atendendo já mais de 250 pessoas com o síndrome do autismo, né? Que é uma coisa que hoje a Prefeitura de São José dos Campos também nós temos que reconhecer. Ela está muito empenhada nesse atendimento e tem investido valores significativos nesses convênios juntos com o Gaia. Então, já fica um convite aí para você, para quem quiser lá conhecer o Gaia. Eu acho que é importante para a cidade ver esse trabalho que ele está elevando o nome de São José dos Campos também nesta área da saúde. Maravilha. Agora vamos voltar um pouquinho na engenharia aqui. Bom, quem está começando na engenharia, qual que é o conselho que você daria para um novo engenheiro, alguém que está se formando, que vai trabalhar com obras, né, que é especificamente o que você trabalha? Ele tem que pensar no planejamento, quando ele for pegar uma obra, qual que é o Lúcio, pulo do gato? Vamos dizer, esse é o mundo ideal, né? É. Obra com projeto. Mas assim, olha,
eu diria para você que, infelizmente, não é o que acontece no mercado. Você recebe muitos pedidos de cotação, de trabalho, ou mesmo é contratado. Quando você chega lá, você tem um projeto de arquitetura. Sim. E você Falta daí tudo, começa, né, a fazer paralelamente. Né? Você começa a obra e projeto ao mesmo tempo, porque o cliente não quer ter tempo de 1 mês, 2 meses aí, de tempo para você desenvolver um trabalho adequado. Então, já tem um risco envolvido já aí, tem né? um risco muito grande. Se você der o preço e estiver errado, pois é. você não tem É quantidade uma de loucura. aço, quantidade de concreto. É uma coisa de louco. Mas, geralmente, esse tipo de obra, quando eu faço, eu faço por administração. Não dou uma obra, um preço fechado numa obra dessa. Ou, porque eu já aviso o cliente. Olha, se eu for te dar um preço, se você quiser me dar essa obra aqui hoje por um preço fixo, possivelmente vai custar mais caro do que você poderia fazer se tivesse feito os projetos. Sim. Mas então, hoje, nós temos feito um trabalho muito forte em cima dos clientes. Eles dizem, olha, não vamos começar a obra agora, não. Aguenta mais 1 mês, 2 meses, faça os projetos complementares, faça o planejamento, que depois vai ser mais rápido e vai ter menos problemas na sua obra. Mas é uma dificuldade que a gente ainda encontra no mercado. Não no ramo de incorporadoras, porque hoje... É mais profissionalizado. Não, né? e as exigências hoje do Código do Consumidor e os riscos que isso acontece, se você não tiver um projeto adequado, isso as empresas trabalham com... Até porque na incorporadora também, que ele chegou até a fazer um registro da incorporação no cartório, ele já vem trabalhando com os projetos, né, os demais projetos, e são pessoas já que são da engenharia. Então, elas têm um caminho melhor ali de alguém que vai fazer um empreendimento e não é da área. Não, né? além do fato de que você está vendendo um imóvel por um determinado preço. Sim. Então, para você ter certeza que você vai entregar aquele preço dentro tudo que você prometeu, você tem que ter os projetos, né? Sim. Você entende muito bem dessa área e você sabe que sem um bom projeto você nunca vai ter uma boa obra. Eu acho que isso é fundamental. Então, o conselho que eu dou hoje para quem está começando, vou tentar dar 2. Primeiro é esse, que tenha bons projetos, um planejamento, uma questão, uma gestão econômica, financeira e de qualidade da sua obra, para que isso não gere depois muita manutenção, retrabalho, e se atualize nas novas tecnologias. Né? Eu acho que essa questão hoje da construção seca, ela está tomando um volume muito grande. Eu acho até a própria dificuldade que a gente encontra hoje de mão de obra especializada. Então, a construção seca, apesar do preço ainda não ser um preço ainda, eu acredito até que está um pouquinho fora da realidade, deveria ser um pouquinho mais barato. Sim. É uma tendência que logo a gente vai ter prédios e tudo mais com uma construção mais leve, né? Mas atualizada às novas tecnologias. Na verdade, eu acho que não tem norma ainda no Brasil. Então, para um financiamento de Caixa Econômica Federal, tal, fica um pouco complicado essa situação. Mas à medida que as coisas forem modernizando, a norma, tudo, o financiamento, é uma tendência por conta da velocidade, da limpeza da obra, disso acontecer. Você acabou me lembrando um outro caso que aconteceu com a gente na década de 90. Logo assim, quando estava o conjunto Dom Pedro sendo implantado, construído, nós tivemos um amigo nosso que nos visitou e ele já estava construía lá casas de concreto com paredes de concreto celular. Sim, na época. Aquele blocão grande, né? Não, você montava formas. Sim. E montava ali toda a infraestrutura elétrica, hidráulica, tudo lá dentro, depois enchia as formas com concreto celular. Você batia ele, você fazia ali, você colocava um produto químico que ele enchia de bolinha, né? Que dava ao alveolar lá, né? Sim. E você enchia aquilo lá. Eu sei que na época nós fizemos uma casa em 1 semana. Sim. Levamos isso fizemos lá no Campos Alemães. E doamos para o município, que depois até, na época, o prefeito era Joaquim Bevilacqua, ou era o Pedro Ives, não me lembro direito, ele sorteou essa casa lá num dos conjuntos habitacionais, e a casa está até hoje lá,
Uhum. Lá, de vez em quando eu passo lá para dar uma olhadinha na casa. Mas em uma semana você construiu a casa. Mas esbarramos justamente no sistema construtivo que a Caixa não havia homologado. Sim. Então tinha o sistema já, tinha a tecnologia, mas não havia financiamento para a construção de moradias populares com aquele sistema. Agora, há alguns anos atrás, aqui em São José dos Campos, nós temos lá no Eugênio de Melo um conjunto que acho que foi a Rodobens que construiu, que foi com esse sistema de paredes preenchidas com, não de pré-moldadas, mas de montagem de formas e preenchimento. É verdade. É moldado em loco, na verdade. Moldado Ele faz a forma, coloca a tela ali. Coloca a tela. Hoje em dia tem alguns prédios que o pessoal faz assim também, mas a parede é maciça de concreto. Essa é um pouco mais fina. Casa, ela. Na época a discussão, mas é que a casa, como é que faz se a pessoa quiser ampliar a casa? Bom, a gente tinha até uma alternativa, né? Como os terrenos eram 5 por 25, não avaliava, você já fornecia um projeto e já deixava ali um local onde poderia ser aberta uma porta para uma futura expansão. Sim. Mas na época não havia ainda esse da Caixa, então não foi para frente. Beleza. Quais são os últimos trabalhos aí da Roxo Construtora? Então, hoje nós estamos trabalhando num empreendimento próprio, que é um novo loteamento, que vai ser ali próximo do Jardim do Golfe. Estamos aí lutando com burocracia de... Por trás ali? Do lado do Jardim do Golfe. Aquela rua que vai ali pela... Que vai para a Sabesp. Sabesp, ali, né? isso. Ali vai ser perto de onde está sendo feita a nova rotatória. Será lá um empreendimento ali. Residencial. Vai vender lotes, então. Vender lotes, mas o nosso objetivo, na verdade, a gente ia fazer 2 conjuntos de casa. Mas com a mudança do último zoneamento que teve, ele diz que acima de 50 mil metros quadrados é obrigatório hoje que você faça parcelamento de solo. Então, nós vamos fazer parcelamento de solo, mas a ideia é a gente que vamos vender alguma coisa, mas a ideia é que a gente edifique nesses terrenos e venda casas. Venda casas já edificadas. Casas já edificadas. Legal. E, paralelo a isso, nós temos trabalhado bastante aí com prestação de serviços, construções. Como eu comentei, estamos terminando agora mais uma clínica oncológica lá no Jardim Oriente, para a Santa Casa. É uma obra de 1.300 metros quadrados, de uma clínica muito moderna, vai ser uma coisa que vai atender uma boa população. Temos trabalhando bastante ali no Open Mall, ali no Aquários. Sim. Trabalhando. Recentemente entregamos o Madrid Open Mall, lá na Urbanova, que foi uma obra que ficou muito bonita Aquários, também. Urbanova, o Madrid Open Mall. O Madrid eu conheço. Então, bacana. Ficou uma coisa Você assim. Está fazendo um mall aqui também no Aquários? No Aquários, ali no Aquários, no Open Mall Aquários, né? Sei, lá embaixo, onde tem Oba, hoje a gente fizemos lá o Di Paolo, que é o restaurante, e algumas obras lá dentro, lá, que a gente tem feito também, atendendo lá o proprietário, que é o nosso amigo, e nos indica para que a gente execute as obras dos clientes que vão lá para se instalarem. Maravilha. Como é que funciona a Roxo Construtora? Tem a parte um escritório, então, nós estamos ali... fica tudo em obra, alocado em cada uma das obras. Hoje as coisas facilitaram, né, com a rede social, com a internet, coisa e tal. Você hoje, dentro da própria obra, você gera ali uma série de documentos que antigamente você obrigatoriamente fazia num escritório, né? Então, hoje nós temos a nossa sede, que é ali no Jardim Esplanada, na Rua Vital Brasil, em frente ao Shopping Esplanada, mas os nossos engenheiros e uma pequena equipe administrativa fica nas obras nos alimentando no escritório central. Sim. Mas é uma coisa muito descentralizada, né? Uma estrutura muito enxuta, porque hoje também acho que isso é quase que uma exigência, né? Porque a disputa hoje, a gente trabalha hoje com preço fechado, né? Não é com preço, então ainda temos que ter preços competitivos, e para isso hoje você não tem mais uma estrutura assim, de um escritório assim, muito grande, por facilidades também que existe pela internet, né, para a parte de TI. Mas nós temos hoje um corpo de engenheiros hoje
Nós estamos lá hoje com 6 engenheiros. E dão conta das nossas obras, porque a gente vai mudando, né? Sim, beleza. Cada um deve ficar com 1 ou 2 obras ali. Exatamente. E tal, cuidar dessa forma, né? É dessa forma. Beleza. Hoje o engenheiro, ele hoje tem que ser uma pessoa quase que multivalente, né? Ele cuida da obra, ele tem que cuidar lá dos seus pedidos de compra, olhar um pouco, ajudar um pouco também os nossos encarregados na qualidade do trabalho. Então, o engenheiro hoje, para nós, é fundamental que seja uma pessoa muito comprometida, que vista realmente a camisa, porque é a pessoa que está na frente das obras. Faz a coisa acontecer, né? Que faz a coisa acontecer. Parabéns, gratidão por participar aqui do nosso querido podcast aqui, ManzaCast e a ConvapCast. Muito bom o nosso papo aí, conhecer a sua história, né? Uma história de sucesso. Espero que essa história inspire as pessoas que estão assistindo aqui o ManzaCast e a ConvapCast. Muito obrigado. Lúcio, eu que agradeço e agradeço também a todos aí que estão ouvindo, que possa ser útil o que nós conversamos aqui hoje. Quero mandar um abraço e um agradecimento aqui para os meus sócios, o meu irmão Frederico, o meu filho Tiago, o meu sobrinho Frederico Júnior e todos aqueles que nos ajudaram durante toda essa história da nossa construtora, que acreditaram no nosso trabalho. Eu acho que é muito importante a gente ter também essa parceria que a gente tem, esse reconhecimento, isso fortalece a gente e a gente tem muito que agradecer a todos. Muito obrigado a você também. Valeu, show de bola, foi maravilhoso o nosso papo. Pessoal, um abraço, até a próxima.